Então vamos apostar. Vida. Definitivamente 2025 não tá pra brincadeira, porque o SBT exibiu um episódio inédito na TV brasileira que ficou guardado por mais de 40 anos. E é claro que a gente correu pra te trazer todos os detalhes a respeito disso e você vai entender o quanto isso é interessante e importante pro meio CH. Talvez vai ter muita coisa nos próximos tempos que a gente nem imaginava ver na TV. Então já se prepare para um jogo de carambolas e vem com a gente. Bom, entender o SBT não é muito fácil. Na última terça-feira, dia 4 de março, o canal exibiu o episódio Estatísticas, aquele em que as crianças brincam de atropelados. Até aí, tudo normal, um episódio clássico e tal. Só que o pessoal resolveu cortar os minutos finais para ajustar na programação, aquela coisa toda. E, cara, isso é inadmissível. Olha o que fizeram. Você gostaria de um presente? Né? Então esse aqui é o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Né? E da próxima vez, vá contar isso. Fala sério. Não dá, né? Muitos fãs se sentiram desrespeitados e, de fato, é desrespeitoso com a obra, mas principalmente com quem está na frente da TV assistindo. Você pega e simplesmente priva a pessoa de saber o final da história, sem mais nem menos, sem nenhum ponto de corte, porque uma coisa é você enxugar o episódio de um jeito que ele faça sentido. Outra coisa é simplesmente falar, ó, a partir de agora você não vê mais. É como desligar a TV no meio do filme, sabe? Ah, Renan, mas é um episódio clássico de Chaves, todo mundo já assistiu isso, o que importa? É aí que você se engana, porque com essa volta dos seriados, a gente está percebendo que muitas pessoas, principalmente uma geração mais nova, que não tinha interesse nenhum por Chaves e Chapolin, agora está se interessando, até por conta de páginas como o próprio Vila do Chaves, que estão na internet, fazendo conteúdo moderno, atual, então vai gerando interesse público normal. E também tem aquela galera mais velha que sempre passou na frente da TV e falou, ah, legal, Chaves, bacana, e nunca parou para assistir o episódio. Talvez essas pessoas estivessem assistindo nesse momento e aí o SBT vai lá e dá uma dessa, simplesmente, puf, passa a tesoura como se nada fosse. Mas enfim, por mais que pessoas como eu e você assista desde sempre, tem gente que só tá pegando para assistir agora. Tem razão. E obviamente tá tudo bem pegar para assistir Chaves e Chapolin agora. Antes tarde do que nunca, né? Por mais que já esteja no Brasil há mais de 40 anos, sempre tem uma renovação de público, sempre tem pessoas que demonstram interesse, sempre tem aquelas pessoas novinhas que nasceram nos últimos anos e os pais adoram seriados e passam para as crianças. Enfim, é natural. O que não tá tudo bem é fazer alguma coisa desse tipo, né? Convenhamos, SBT. Eu sempre defendo quando dá para defender, mas em casos assim, difícil, muito difícil. Ao invés de cortar os minutos finais da história, não seria muito melhor só colocar um episódio mais curto sem precisar cortar nada? É tão difícil assim? É claro que não. Só que ser fã de Chaves e Chapolin é uma montanha russa, porque quando cabem críticas, a gente critica dessa forma, respeitosa com argumentos, mas também quando é para elogiar, enaltecer o trabalho, a gente também tem que fazer. E se na terça-feira todo mundo ficou pistola com esse corte abrupto do SBT, na quinta-feira fomos agraciados com isso. Na faixa horária do Chapolin, o SBT exibiu Quer Apostar Como Nunca Mais Eu Entro em Uma Aposta, da temporada de 75. E o que isso significa? Muita coisa, mas antes vamos ver o que tem nesse episódio. A história consiste no Dr. Chapatin chegando num bar para usar o banheiro e ele cruza com dois Melchiores, quase nada e tripa seca. Os dois, querendo tirar grana do velhinho, convidam ele para jogar pôquer. E logo de cara não parecia que o vovô era um expert no assunto não. O que ele mandou foi cortar o baralho. Não.
Mas o que ele tinha de leigo, ele tinha de sortudo. Isso quer dizer que eu ganhei? Você ganhou, droga. Até que os bandidos ficam super irritados e aí aparece o Chapolin Colorado para salvar a pele do Dr. Chapatin. E por livre e espontânea pressão, o Vermelhinho topa jogar sinuca com os mafiosos, apostando quase nada. Não é o quase nada o vilão. Quase nada porque eles apostaram só vida. Simples assim. Por que não jogam ao menos umas 20 pratas? Eles jogam carambola, que é uma sinuca sem caçapa. O objetivo do jogo é fazer com que uma das bolas atinja as outras duas que estão na mesa. Mas como no final a astúcia sempre vence, o herói acaba se safando. E eu juro, esse episódio é um daqueles que é de doer a barriga de tanto dar risada. Por quê? Ele é todo diferentão, tem uns ângulos meio aleatórios, um cenário diferente, tem dois vilões que a gente conhece e adora, a temporada de 75 é sensacional, tem a Florinda por ali também, tem Dr. Chapatin, e você acaba se divertindo com um tripa seca tirando uma carta da manga na maior cara de pau. Mas tá outro aço pra pôr no lugar. Do Dr. Chapatin pedindo um número de cartas bem exagerado. Me dá 27, por favor. 27, 1, 2... Ou dos jogadores de xadrez que ficam ali mais de 20 minutos imóveis, sem mexer uma única peça. Tá, mas fora o episódio ter um bom enredo, boas sacadas, um bom roteiro, o que torna essa história tão especial assim? Não sei. Até onde a gente saiba, ele nunca passou na TV aberta. É sério? O que a gente sabe é que esse episódio foi dublado no lote de 84, o primeiro de todos. E a gente percebe isso tanto pela qualidade de áudio quanto pelas trilhas utilizadas. E assim, eu preciso ser muito sincero e responsável com as informações que eu passo. E pode ser que lá na década de 80 o SBT tenha exibido esse episódio em algum momento, uma vez ou outra, mas assim, você sabe que fã de Chaves não brinca em serviço. O pessoal levanta dados e registros de absolutamente tudo que você imaginar. Então eu acho praticamente impossível que o SBT tenha exibido esse episódio em algum momento e ninguém tenha registro algum. Sendo assim, todo mundo considera que esse episódio é inédito mesmo, porém a primeira vez que ele apareceu foi em 2014. Na época em que estava rolando o horário eleitoral em todo o país, o canal colocou o Chapolin para ser transmitido ao vivo pela internet. E esse episódio da sinuca passou? Passou. Porém, sem os últimos 7 minutos da história. É exatamente isso que você ouviu. Depois de 15 minutos de episódio, simplesmente do nada, corte seco, Tramontina, no melhor modo SBT. Bom, a transmissão foi assim. Morto. E na época foi alegado que o SBT teria perdido o final da história. Ele sumiu. Principalmente porque a fita exibida estava bem castigada. Até que em fevereiro de 2015, um membro do fã-clube Chespirito Brasil, ligado ao SBT, revelou que a emissora tinha recuperado o resto do episódio e só não o exibiu porque ele estava sem audiodescrição. Ou seja, aquele recurso ativado por telespectadores com alguma deficiência visual, que funciona acionando a tecla SAP. Então, ele olha para a Dona Florinda, que continua de costas, dá um passo e coloca o pé em cima da mancha. Mas enfim, passou 2015, 2016 e nada do SBT exibiu o episódio de novo, até que em 2018 entra o Multishow na jogada, exibindo vários materiais que nunca tinham passado no SBT. E como a gente sabe, o pessoal do Multishow manteve as dublagens clássicas da Maga, então na época todo mundo estava esperando que o episódio da sinuca ia aparecer e finalmente teríamos acesso à dublagem completa da versão Maga clássica que todo mundo ama. E de fato o episódio passou na íntegra com uma qualidade melhor, mas a dublagem, infelizmente a dublagem clássica da Maga não foi para o Multishow e o episódio foi todo redublado pela Som de Veracruz. É assim uma coisa que se diga, minha nossa, mas como joga bem, dá pro gasto. Ainda em 2018, outra atualização. O episódio apareceu dublado numa conta oficial da Televisa no Vimeo,
porém sem os minutos finais. De novo! Em 2019, houve uma tentativa do SBT Rio Grande do Sul de exibir o episódio, porém sem sucesso. No arquivo, ele não foi encontrado. E aí parecia o fim de um sonho, né? De um lado, o pessoal não encontrava o final do episódio, de outro, o pessoal não encontrava a dublagem, aí tinham que redublar, e ninguém mais esperava assistir o episódio todinho com a dublagem maga, aqueles minutos finais que foram cortados. Bom, até recentemente. Sem que ninguém esperasse, o episódio foi parar na faixa das 10 da noite, antes do Ratinho. Mas vamos lembrar que 2 dias antes, o pessoal passou aquela motosserra no episódio de Chaves. Então a galera falou, bom, corte por corte, simplesmente vão cortar de novo no mesmo ponto. Todo mundo ficou assistindo naquela tensão. Mas quem pensou isso caiu do cavalo, ainda bem. Moutinho. E sabe por que ele está assim? Porque me disse que sabia jogar carambola e não sabia. E sabe por que ele está assim? Porque me disse que sabia jogar carambola e não sabia. Mas antes eu quero saber, você já assistiu esse episódio em algum momento? Qual a sua opinião sobre? Você assistiu em 2014? Você assistiu depois no Multishow? Você assistiu pela internet em algum momento aleatório? Como é a sua experiência? E principalmente, você assistiu essa última transmissão que o SBT fez agora, tudo completinho? Sinceramente, na minha opinião, acho que o SBT mandou muito na surpresa para os fãs. Acho que talvez eles nem tenham noção da surpresa que foi planejada, talvez eles nem tenham o tamanho da dimensão que tantos fãs esperavam isso, mas eu achei sensacional. Tá, mas vamos falar em português claro e entender a dimensão disso. O que muda com a exibição desse episódio? Eu não sei! Bom, primeiro de tudo é que pela primeira vez em mais de 40 anos temos acesso a ele completo com dublagem clássica. É um material, assim, dispensa apresentações para quem é fã, né? Isso é puro ouro. Eu tô segurando mal o taco, porque estava segurando mal o taco. E olha que já é a segunda raridade encontrada só em 2025. Há pouco tempo, o pessoal descobriu aquele episódio perdido do Seu Madruga Fotógrafo, maravilhoso. Amei essa história. Tem link no card aqui para você saber mais a respeito disso. Segundo ponto é que isso pode abrir margem para o SBT exibir outras pérolas que estão guardadas em seu acervo. Quem tá ganhando? Eu. E quem tá perdendo? Eu estou com 534 e você está com 2. Eu tô perdendo. Quem está ganhando? Eu. Tá perdendo? Eu estou com 534 e você tem só 2. Estou perdendo. Episódios como A Herança e a Despedida do Chapolin, por exemplo, estão bem guardados no arquivo, mas nunca foram exibidos pelo Sinal de São Paulo. Quem sabe agora vai, né? E terceiro e principal ponto, a gente nem faz ideia do que o SBT tem no acervo. Até poucos dias ninguém podia imaginar que o SBT tinha essa dublagem completa, esse episódio completo, e aí do nada ele... E isso é muito legal porque todo mundo ficou animado com a possibilidade de assistir coisas novas, de ter acesso a material que por décadas ninguém nunca assistiu, ninguém nem sabe que existe. Mas isso é a minha visão olhando o copo meio cheio. E eu sou um cara otimista na vida, eu gosto de ser o cara do copo meio cheio. Mas, volto naquele ponto, eu preciso ser responsável. E olhando para o lado pessimista da coisa, faz a gente pensar, sim, talvez o SBT tenha tudo isso guardado, talvez tenha um monte de pérolas, talvez tenha um monte de coisa incrível, e que a gente talvez nunca veja. Sinceramente, eu não queria fechar o vídeo com esse banho de água fria, mas é a verdade. Agora, você já parou para pensar como o elenco fazia cenas como essa? Tomava um banho desse, a dificuldade que era acertar bonitinho, não dar risada, era uma treta gravar tudo isso. Tanto é que aqui no canal eu já falei sobre, no vídeo que está aqui do lado, cenas mais difíceis de serem gravadas, aquelas que não dava para sair regravando a qualquer momento. Esse vídeo aqui é puro ouro e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.